Olá, saudação de paz para você que me vê e me escuta nesse momento. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Hoje são 14 de janeiro de 2023 e eu quero lhe parabenizar. Parabenizar você que faz parte da campanha Minha Família Edificada pela Palavra e que continua firme lendo a Bíblia Sagrada. Iniciamos no dia 1º de novembro do ano passado, no livro de Gênesis, e hoje estamos iniciando o livro dos Juízes. E a primeira pergunta que nos vem é: por que ler, por que estudar o livro de Juízes? O livro de Juízes tem algumas particularidades. Primeiro, ele recebeu esse nome em razão dos vários governantes, chamados juízes, de um período de Israel, ali logo após a morte de Josué até o nascimento de Samuel. Nós temos ali cerca de 350 anos, e esses governantes eles foram líderes, né, naquele período. Eles são, portanto, as figuras centrais do livro de Juízes. Em geral, esses governantes, ou esses juízes, eram mais líderes militares e guerreiros do que pregadores da retidão. Vamos ver aí essa introdução nesse primeiro vídeo que eu coloco para vocês. O livro de Juízes. Lembre-se, depois que Josué levou as tribos de Israel para a terra prometida, ele os chamou para serem fiéis à aliança com Deus, obedecendo os mandamentos da Torá. E se eles fizessem isso, mostrarão a todas as outras nações como Deus é. Assim, o livro de Juízes começa com a morte de Josué e, basicamente, conta a história do fracasso total de Israel. O nome do livro vem do tipo de líderes que Israel teve nesse período. Antes de terem reis, todas as tribos estavam sendo governadas por esses juízes. Não pense em um tribunal. Esses eram líderes político-militares regionais, mais parecidos com chefes tribais. O livro narra os atos de muitos desses líderes, sendo que alguns deles ajudaram a libertar os israelitas dos efeitos dos seus próprios comportamentos pecaminosos. Ao estudar o livro dos Juízes, nós vamos aprender que o Senhor permite que o seu povo sofra as consequências. O que você planta, isso você colhe. Então, até hoje é assim: o que nós plantamos, nós colhemos. Mas também o Senhor se mostra sempre disposto a ouvir e socorrer aquele que se arrepende dos seus erros, aquele que se arrepende do seu pecado. Isso nós vemos em todo o livro de Juízes. Quem escreveu o livro dos Juízes? Não sabemos ao certo, mas tem alguns estudiosos, assim como também a tradição judaica defende que esse livro foi escrito por Samuel. Quando e onde foi escrito o livro? Também não sabemos quando é que esse livro foi escrito. Mas a maioria dos eruditos da Bíblia acredita que Juízes, bem como outros livros históricos do Antigo Testamento, foi compilado em sua forma atual, ou seja, esse formato que nós temos, em algum momento ali pelo século VII ou século VI a.C. Este livro tem algumas características marcantes. Ele conta a história dos filhos de Israel, exatamente como já falei, da época da morte de Josué até o nascimento de Samuel, que são aproximadamente 350 anos a 400 anos, ali pelo ano 1400 a 1000 a.C., mais ou menos. O livro dos Juízes descreve um ciclo que se repetiu inúmeras vezes nesse período. Após os israelitas clamarem ao Senhor pedindo ajuda, ele enviava juízes para libertá-los. E isso nós vemos sempre se repetindo. Eles clamavam ao Senhor, o Senhor enviava juízes para libertá-los. Eles ficavam livres, passavam um tempo, depois pecavam novamente, e assim esse ciclo ia se repetindo. Você vê isso em Juízes
capítulo, você vê em todo o livro, mas veja, por exemplo, o capítulo 2, versículo 11 ao versículo de número 19. Veja aí agora no vídeo de número 2, que eu vou postar aí. Ele conta a história trágica da corrupção moral de Israel, da sua má liderança e basicamente como eles não são muito diferentes do que os cananeus. Mas essa história triste também pretende gerar esperança para o futuro. E você pode ver isso na maneira como o livro foi projetado. Há uma grande introdução que prepara o terreno para o fracasso de Israel, já que eles não expulsam os cananeus remanescentes. Estando esse povo sendo fustigado pelos seus inimigos, sendo castigado pelos seus inimigos, eles clamavam ao Senhor. Se arrependiam, clamavam ao Senhor, o Senhor levantava um juiz e aquele juiz liderava sobre eles e libertava eles daquele jugo. No entanto, logo depois eles voltavam a pecar novamente. Veja, por exemplo, Juízes capítulo 2, versículo 11 ao versículo número 19. Eu vou colocar aqui agora o vídeo que fala sobre toda a estrutura do livro dos Juízes, tá bom? Em seguida, a grande seção principal do livro tem história sobre a corrupção crescente dos juízes de Israel. E a progressão aqui mostra como os líderes de Israel vão de muito bons a regulares e de ruim a piores. A seção final é realmente perturbadora e mostra a corrupção do povo de Israel como um todo. Então, vamos nos aprofundar e explorar cada parte um pouco mais. A sessão de abertura começa com as tribos de Israel em seus territórios na Terra Prometida. E quando Josué derrotou algumas das cidades cananeias principais, ainda havia muita terra a ser tomada e muitos cananeus vivendo nessas áreas. E assim, o capítulo 1 apresenta uma longa lista de grupos e cidades cananeias que Israel não conseguiu expulsar da terra. Lembre-se, todo o objetivo de expulsar os cananeus era evitar sua corrupção moral e a sua maneira de adorar os deuses através do sacrifício infantil. Deus havia chamado Israel para ser um povo santo, e isso não acontece. O capítulo 2 descreve como Israel tomou o lado dos cananeus e adotou todas as suas práticas culturais e religiosas. E é bem aqui que a história para. Durante quase um capítulo inteiro, o narrador nos dá uma visão geral de tudo o que está prestes a acontecer no resto do livro. Essa parte da história de Israel, diz o narrador, foi uma série de ciclos se movendo como uma espiral para baixo. Assim, Israel tornava-se como os cananeus e assim pecariam contra Deus. Deus permitiria que eles fossem conquistados e oprimidos pelos cananeus. E por fim, os israelitas veriam o erro de suas escolhas e se arrependeriam. Então, Deus levantaria um libertador, um juiz dentre Israel, que derrotaria o inimigo e traria uma era de paz. Mas, finalmente, Israel pecaria novamente e começaria tudo de novo. Esse ciclo fornece o conceito literário e o fluxo para a próxima seção principal do livro. Ele se repete para cada um dos 6 juízes principais cujas histórias são contadas aqui. As histórias dos 3 primeiros juízes, Otiniel, Eude e Débora, são aventuras épicas, mas são também histórias extremamente sangrentas. Ou os próprios juízes, ou as pessoas que ajudam os juízes derrotam seus inimigos e libertam o povo de Israel. As histórias sobre os próximos 3 juízes são mais longas e se concentram nas falhas de caráter dos juízes, que ficam cada vez piores. Gideão começa muito bem. Ele é um covarde, mas finalmente chega a confiar que Deus pode salvar Israel através dele. E assim ele derrota um enorme exército de midianitas com apenas 300 homens carregando tochas e panelas de barro. Mas Gideão tem um temperamento desagradável e mata um bando de companheiros israelitas por não ajudá-lo em sua batalha. E tudo começa a piorar. Ele fabrica um ídolo com o ouro que ganhou das suas batalhas, e depois que morre, todo Israel adora o ídolo como um deus, e o ciclo começa novamente. O próximo juiz principal é Jefté, que é uma espécie de bandido mafioso que vive nas colinas. E quando as coisas ficam realmente ruins para Israel, os anciãos vêm até ele implorando pela sua ajuda. E Jefté foi um líder muito eficaz, ele ganhou muitas batalhas contra os amonitas. Mas ele era tão pouco familiarizado com o Deus de Israel que o trata como um deus cananeu e promete sacrificar a sua filha se vencer a batalha. Essa história trágica mostra o quanto Israel caiu. Eles não conhecem mais o caráter do seu próprio Deus, o que leva ao assassinato e à falsa adoração. O último juiz, Sansão, é de longe o pior. Sua vida começa cheia de promessas, mas ele não tem consideração pelo Deus de Israel. Ele era promíscuo, violento e arrogante. Ele obteve vitórias brutalmente estratégicas sobre os filisteus, mas apenas à custa da sua própria integridade.
e a sua vida termina em uma corrida violenta de assassinato em massa. Agora, uma nota rápida aqui. Você notará um tema repetido na seção principal do livro. Em momentos-chave, o Espírito de Deus capacitará cada um desses juízes a realizar grandes atos de libertação. O fato de que Deus usa essas pessoas completamente errôneas não significa que ele endossa todas ou até mesmo qualquer uma de suas decisões. Deus está comprometido primeiramente a salvar seu povo, mas tudo o que ele tem são esses líderes corruptos e, por isso, trabalha com eles. Essa seção inteira é projetada para mostrar o quão ruim as coisas ficam. Você não consegue nem diferenciar os israelitas dos cananeus. E estamos falando apenas dos líderes. A seção final mostra Israel como um todo chegando ao fundo do poço. Há duas histórias trágicas aqui e elas não são para os fracos de coração. Elas são estruturadas por essa linha, que é repetida 4 vezes no final do livro. Naquela época, Israel não tinha um rei, e todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos. A primeira história é sobre um israelita chamado Miqueias, que constrói um templo privado para um ídolo. E ele é saqueado por um exército particular enviado da tribo de Dan. Então, eles vêm e roubam tudo. E eles queimam a cidade pacífica de Laís e assassinam todos os seus habitantes. É uma história horripilante. Quando Israel se esquece do seu Deus, o poder e a força consertam as coisas. A história final do livro é ainda pior. É uma história chocante de abuso sexual e violência que leva à Primeira Guerra Civil de Israel. É muito perturbador e esse é o objetivo. Essas histórias servem como um aviso. A queda de Israel até a autodestruição é o resultado de se afastar do Deus que os ama e que os salvou da escravidão do Egito. E agora Israel precisa ser libertado de si mesmo. O único vislumbre de esperança nessa história é encontrado nessa linha repetida na última parte do livro. Na verdade, forma a última frase da história: Israel não tem rei. E assim, o palco está montado para que os seguintes livros contem as origens da família do rei Davi, o livro de Ruth, e também as origens do próprio reinado de Israel, o livro de 1 Samuel. O livro menciona o nome de 12 juízes que governaram sobre Israel em diferentes momentos e com graus de sucesso diferentes. Temos, por exemplo, Débora, né? É um relato único, era uma mulher, né, que liderou em um momento uma sociedade onde a mulher não tinha assim um devido valor. Foi erguida por Deus, liderou o povo contra os seus inimigos. Um outro juiz que nós podemos nomear foi Gideão, muito conhecido de todos nós, que está ali no capítulo 7, capítulo 8 do livro de Juízes, um homem que, como outros, também foi chamado por Deus, né? Achava que não tinha capacidade, mas Deus o capacitou. E ele, juntamente com 300 homens valorosos, né, sendo fortalecidos por Deus, ele obteve a vitória muito grande contra os midianitas. Capítulo 7 e capítulo 8 do livro de Juízes. Sansão é outra figura notável no livro dos Juízes. Aí você tem capítulo 13 ao capítulo número 16, né? A história marcante dos acontecimentos que levaram ao seu nascimento tem um paralelo com outras personagens importantes da Bíblia, como é o caso, por exemplo, de Moisés, como foi o caso de Samuel, como foi o caso de João Batista, como foi o caso de Jesus. Porém, apesar do início promissor, né, de todo esse contexto do seu nascimento e de ter recebido do Senhor uma força sobrenatural, uma força física que ele conseguia realizar proezas, não houve nenhum outro, nem antes dele, nem depois dele, que realizasse o que ele realizou. Não obstante tudo isso, ele não conseguiu levar o povo ao arrependimento e ele próprio se envolveu no pecado. Em Juízes, capítulo 17 ao capítulo número 21, já encerrando o livro, nós lemos sobre a ilegalidade e a desordem que reinava em Israel, né, nas tribos de Israel. E tem um versículo, que é o versículo que encerra o livro de Juízes, que deixa isso muito claro. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Juízes capítulo 21, versículo 25. Mas a história dos juízes tem valor como uma tragédia. É uma explicação séria da condição humana e, eventualmente, mostra a necessidade da graça de Deus para enviar um rei que resgatará o seu povo. E esse é o livro de Juízes.
Fazendo um resumo geral, nós podemos dividir o livro de Juízes em 3 partes. Capítulo 1 e capítulo 2. Os israelitas se esquecem do Senhor e adoram falsos deuses. O Senhor retira sua proteção e suas bênçãos dos israelitas. Eles são, a partir dali, fustigados, oprimidos pelos seus inimigos e clamam ao Senhor, e o Senhor os acode, levantando juízes, chamando juízes para libertar o povo. Capítulo 3 ao capítulo 16, o Senhor chama 12 juízes para ajudar Israel, para libertar Israel completamente. O Senhor chama 12 juízes, levanta 12 juízes. Como já vimos, desses 12 juízes, nós enumeramos pelo menos 3. Débora, Gideão e Sansão. Capítulo 17 ao capítulo 21, é a terceira parte do livro de Juízes, nós temos Mica e os Danitas, que criam santuários dedicados à adoração de ídolos, e uma concubina do levita é maltratada e morta. 11 tribos de Israel se unem para lutar contra a tribo de Benjamim e quase a destroem completamente. É a primeira guerra civil que nós temos em Israel. Bom, eu quero concluir com a palavra de incentivo a você que está lendo, a você que está fazendo parte da campanha Minha Família Edificada pela Palavra. Parabéns pela dedicação, envolva-se mais, envolva a sua família na leitura da Bíblia, no culto doméstico. Vamos adorar ao Senhor juntos. E eu quero encerrar esse vídeo com um versículo, que está em Isaías capítulo 41, versículo número 6. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Deus te abençoe em Cristo Jesus.